Salve galera, eu sou o Fernando Bezerra, da coluna Portas da Percepção, toda quinta-feira às 22 horas no Rempadão. Hoje, para continuar nossas discussões, vamos trazer um assunto aqui que eu particularmente acho muito interessante, que é arte e uso de psicodélicos, uso de enteógenos ou de outras substâncias psicoativas. Bem, todo mundo conhece um artista que faz uso de uma substância psicoativa ou de uma substância visionária para limitar nosso foco, para que diminuir, aumentar a criatividade, diminuir resistências, aumentar a sensibilidade. Mas esse uso não é um uso contemporâneo, esse uso é um uso que se deu ao longo da história, até onde a gente tem registro. Então, nas sociedades mais antigas, sociedades originárias, havia uma modalidade de uso dos enteógenos que era muito ligado à dimensão, à busca da dimensão do sagrado, da dimensão do luminoso, como diz Rudolf Otto. E essa busca ela acabava sendo expressa através da arte, de seus vários tipos de arte. Claro que diferentes culturas vão criar diferentes modalidades de arte, mas na escultura, na pintura e com o passar do tempo de outras artes também, né? E agora na sociedade mais contemporânea a gente chegou até ter um movimento, que é o movimento da arte visionária, que em 2011 no século XXI agora teve o Manifesto, que é o Manifesto da Arte Visionária do Lawrence Caruana. E esse movimento da arte visionária, embora nem todos os artistas usem psicodélicos, tem um grande número de artistas que vai usar os psicodélicos para acessar estados não ordinários de consciência e trazer esses estados para a arte, expressá-los para que outras pessoas possam ter também essa experiência dessas dimensões, interagir com elas e ter uma recepção delas. Tá? Então sempre foi muito caro os artistas essas experiências, esses estados alternativos de consciência. Por quê? Em primeiro lugar, porque o enteógeno psicodélico, mas também outras substâncias a seu modo, que têm seus riscos e seus benefícios específicos, produzem uma transformação do nosso foco, da nossa atenção na produção de determinado objeto ou na sua visualização ou sensibilidade. Produz até mesmo a modificação do nosso modo de lembrar das coisas, nossa memória, nossas emoções, sentimentos. E tudo isso contribui para que o artista crie algo mais original, principalmente no nosso contexto histórico, onde quase que exige-se uma originalidade. Então, isso é recorrente. Agora, falando um pouco do receptor, né? Quem também não conhece, além do artista que produz uma obra sobre efeito, ou teve um efeito antes e quer expressá-lo, quem não conhece pessoas que acabam fazendo uso de psicodélicos ou de substâncias visionárias de modo geral, e vai ver um filme, vai tocar uma música, vai pintar um quadro, vai desenhar. É um movimento, acho que, bastante corrente entre os usuários de psicodélicos ou substâncias psicoativas. Aliás, um movimento bastante protetor, inclusive, né? Até uma redução de danos, se a gente quiser pensar desse modo. E como a gente pode explicar isso? E primeiro, é interessante retomar a frase do Marcel Duchamp, que foi aí um artista muito famoso, né, no século passado, que dizia que é o espectador que realiza a obra de arte. Essa frase gerou grandes tumultos, né, muitas questões relacionadas, e foi retomada pela Escola de Constança, que criou uma nova hermenêutica, que foi considerar no seu bojo, né, no seu interior, a presença e a importância central do espectador para que a gente possa pensar, entender a interpretação da obra de arte. Porque até então as pessoas procuravam muito, dentro do campo da hermenêutica clássica, a busca da intenção original do autor, do criador da obra de arte. E hoje a gente sabe que essa busca acabou sendo uma busca vã, porque a gente não consegue acessar a intenção original do autor, e a mesma obra, em diferentes contextos históricos, vai produzir diferentes respostas. Mesmo numa mesma época histórica, a gente vai ter diferentes grupos que vão interagir de modo distinto com as obras de arte. E quando a gente acrescenta nessa complexa rede nessa complexa rede, a presença do uso de psicoativos, de psicodélicos ou enteógenos, a gente vai ter um quadro ainda mais complexo. Particularmente, os enteógenos vão ter também o efeito que eu já mencionei, que é de alteração da atenção, a presença mais constante do inconsciente nessa interação, né? Isso tudo faz parte
do que esses autores da escola de construção chamaram de horizonte de expectativas, né? Os horizontes de expectativas do receptor. A gente traz conosco não só nossa consciência, nossa memória consciente, mas também toda a importância do inconsciente, enquanto horizonte de expectativa diante de uma obra. É possível mesmo que a gente ignore ou quase recuse a obra a partir de projeções. A gente projeta vários conteúdos como se essa obra fosse mais uma qualquer. E por isso a gente acaba anulando a obra. O enteógeno, quando a gente faz esse consumo diante da obra, dificilmente a gente produz as mesmas modalidades de percepção do estado ordinário de consciência, do estado que a gente costuma ter na nossa vida de vigília. Então, diante dessas novas produções de sentido, a gente vai lidar de modo distinto, principalmente com a tensão que é criada diante da obra. Que tensão é essa? Quando a gente está diante de uma obra que tem um modo de comunicação que não é muito usual, o que vai acontecer muito nos tempos contemporâneos, com a arte contemporânea, toda a arte que surgiu depois do dadaísmo, do surrealismo, a gente acaba criando certas distâncias estéticas, né? A distância que separa o que eu espero da arte do que ela se mostra e eu acabo interagindo com esse mistério. E diante desse mistério eu vou procurando soluções, procurando sentidos nessa obra, preencher determinados buracos vazios. E essa distância estética pode gerar uma espécie de emancipação. Como assim emancipação, né? No sentido de que essa produção de novas percepções, de novos modos de interação psicológica, eles não ficam restritos àquela experiência com a obra, mas podem surgir também em outras experiências da vida. Então, eu amplio o meu leque de reações, a minha consciência, ampliação de consciência, não é tão cara aos enteogenistas, aos psiconautas, e isso vai gerar uma transformação minha nessa interação com a obra. Essa interação toda, todo esse processo de interação com a obra, ele pode ser muito prazeroso, né? E as substâncias psicoativas, por que não, também podem contribuir para um aumento do prazer, já que a experiência se torna mais intensa quando se faz uso de um psicodélico. Essa intensidade não necessariamente é boa, por isso que a gente tanto fala, quando a gente fala de redução de danos no uso de psicodélicos, em pensar bem, que o usuário pense bem no seu setting, que pense bem no ambiente que ele está realizando aquele uso, aquele consumo. Se ele estiver mais protegido, se ele tiver pensado, ele estiver num bom estado psicológico naquele momento, não estiver deprimido, isso vai facilitar que ele tenha boas experiências e uma intensificação do prazer nessa interação. Mas também é possível que ele tenha aguçamento do terror, por exemplo. Daí a importância daquele tripé que a gente sempre repete. Qual é o usuário, qual é o ambiente e qual é a substância que foi utilizada e a quantidade. E dentro, claro, desse triângulo são muitos fatores que entram nesse relacionamento. Mas, basicamente, fazendo um resumo, o psicodélico, ele normalmente tira determinadas amarras, por isso que a gente fala em as portas da percepção, né? Ele tira determinados bloqueios da criatividade, não é à toa que ele foi tão útil para lidar com a resistência na psicoterapia, ainda é quando a gente fala em psicoterapia com uso de psicodélicos. Ele amplia a criatividade, pode ser para o bem ou para o mal, é claro. Ele aumenta a sensibilidade do espectador, do receptor da obra, e contribui para a modificação do horizonte de expectativa desse receptor, principalmente pelo aguçamento das relações inconscientes. Isso é favorável numa época que a gente tem a consciência acima de tudo, que a gente tem que pensar sempre de modo racional, seguir a razão como se a razão fosse a solução dos nossos problemas. E esse projeto da sociedade racional, ele nos levou, na verdade, a um grande desastre. O pragmatismo hoje é um pragmatismo do lucro, um pragmatismo com ausência de ética. Eu acho que a importância nessa relação com a arte, é claro, ela sempre tem que resgatar depois uma compreensão, um relacionamento
que levem em consideração a ética. E os enteógenos certamente têm, principalmente não os enteógenos, mas movimentos psiconautas, movimentos enteogênicos têm pensado nessa nova ética que a gente tem tanto fala, mas que tem tanto a falar. Então é isso, valeu galera, claro, é um bate-papo rápido, por favor comentem, digam também qual é a experiência de vocês, quem já teve aí o estado alterado de consciência e viu filmes, ouviu músicas, qual é a experiência de vocês, para a gente poder fazer uma boa discussão e avançar nesse assunto. Marihuana, 4h20, acende a tora e tá pagando.